Nós hoje vamos falar acerca de um episódio no livro de Ageu. A Bíblia está cheia de história, a história do povo de Israel, mas também é uma história da nossa vida, é uma história tua e da minha vida. É um momento para que Deus possa falar connosco. E eu decidi, antes de começarmos o tempo muito especial de dezembro, o tempo em que nós lembramos a celebração do nascimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus que viveu entre nós. Antes de chegar a este tempo, gostaria de terminar este mês de novembro e iniciar dezembro com o lema do nosso ano, que foi Juntos Somos Mais Fortes. E pensando em dois episódios, um deles no Velho Testamento, antes da vinda de Jesus, e outro já no Novo Testamento. Hoje vamos falar acerca deste episódio. Este episódio de um povo que estava a adiar as decisões na sua vida. E há muita gente que tem esta capacidade de procrastinar, que é deixar mais para a frente. Nós dizemos empurrar com a barriga, não é? Ou seja, às vezes nós pensamos que as coisas que temos na vida podemos simplesmente avançar com elas para a frente, sem resolver. Esta é a situação deste povo, o povo de Israel. Deus trouxe uma palavra a um homem que era Ciro, que era um imperador da Pérsia, e Deus trouxe uma palavra àquele homem para que ele enviasse o povo de Israel para reconstruir o templo. E no livro de Esdras encontramos como eles, em obediência, vão para Jerusalém. E começam a reconstruir o templo. Começam a fazer as obras, a ver os alicerces, mas entretanto o tempo vai passando e eles vão deixando, esmorecendo, deixando que o tempo passe e não fazem nada. A história de Ageu é mais ou menos 20 anos depois daquele episódio em que Ciro envia de volta o povo de Israel. Ageu viveu nesta geração que tinha vivido 70 anos no cativeiro babilónico. E por isso, quando eles chegam lá, eles começam a reconstruir aquele templo. Mas depois de 18 anos, eles começaram a ganhar mais apetite pela sua própria casa do que pelo templo de Deus. Agora, o conceito de templo era muito diferente naquela altura do que é hoje. Nós sabemos que Deus está aqui presente, mas sabemos que Deus está presente também em qualquer lugar onde tu e eu nos possamos encontrar com Ele. Mas naquela altura, o templo era um lugar onde a presença de Deus se manifestava. Então era importante para aqueles supostos seguidores de Deus que tivessem um lugar onde Deus se pudesse manifestar. Não era muito mais importante do que a nossa realidade aqui. Mas o que aconteceu é que eles começaram a deixar o tempo passar e a acostumar-se. Vamos ver um bocado a história deste povo. Não é? Ageu era um profeta, um homem que veio com uma palavra de Deus para falar àquele povo. E eu sei que o que Deus falou àquele povo também é algo que Deus quer falar a todos nós nesta tarde. Eu espero que nós consigamos. Vamos, por isso, fechar os nossos olhos, pedir a direção de Deus para a nossa vida, que Ele possa falar ao nosso coração. Orar? Amém? Por favor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te damos graças, Senhor, que tu dizes na tua palavra, quando estiver 2 ou 3 reunidos, estás no nosso meio. Graças, Jesus. E é nesta fé que nós queremos que tu estás aqui, Senhor. Amém. Nós Obrigado. queremos louvar e bendizer a tua vontade nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelos livramentos. Obrigado pela fé que já colocaste nos nossos corações, Pai. Graças, Senhor. Vem dar graça ao teu servo no ministrar da palavra, Senhor. Sejamos conduzidos pelo Espírito Santo. Amém. Que os nossos ouvidos estejam atentos à tua voz, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo o que tens feito. Por tudo o que tu vais fazer em nós e através de nós. Amém. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro. Graças. Amém. Se tiverem a Bíblia, procurem o profeta Ageu, está lá na Bíblia, é difícil de encontrar, mas comecem em Mateus e vão para trás, é mais fácil se calhar. Mas se tiverem o iPod, o iPad, o que tiverem à mão, abram e leiam comigo, também. Ageu capítulo 1 conta um pouco a história deste episódio, não é? E a primeira, o versículo que eu gostava de chamar a atenção é logo o versículo 2, que diz assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa de Deus deve ser edificada. Como eu falava, para eles terem uma igreja, vamos chamar assim, como nós a chamamos a casa de Deus,
terem uma igreja era muito mais importante do que para nós. Porque era um lugar onde Deus se manifestava. E acontece que o povo basicamente estava a dar desculpas. Ele estava basicamente a dizer: não chegou ainda o tempo. E é interessante que o versículo 1 nos diz que a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, a Zorobabel, que era governador, a Josué, que era sumo sacerdote. Ou seja, Deus começou a falar aos líderes, que são, em primeira análise, aqueles que devem assumir responsabilidade. Eu acho que é um grande princípio muito importante, que na vida, como em tudo, os líderes, aqueles que são responsáveis, devem ser os primeiros a assumir responsabilidades. Não é? Nós às vezes percebemos isso quando alguém é deposto do governo, não é? Ou tiram pessoas assim. Mas eu penso também que, olhando para as nossas próprias famílias, nós precisamos de perceber que Deus fala primeiro aos líderes. E se tu, por acaso, és líder na tua casa, então tu tens responsabilidade, em primeiro lugar, e Deus está a falar contigo. Não podemos dar desculpas. O povo estava a dizer: não chegou ainda o tempo. Ou seja, o que nós percebemos é que a dificuldade em fazer o que sabiam ser a coisa certa não era neles próprios, não era nas circunstâncias, não era no tempo. Eles próprios não estavam predispostos para fazer o que Deus queria que eles fizessem. E vocês sabem que nós arranjamos sempre desculpas encontramos sempre desculpas quando não queremos fazer algo que Deus fala connosco. Ainda não é o tempo. Quando as coisas correrem melhores, quando eu tiver mais tempo, quando meus filhos crescerem e casarem, quando os meus netos, que já posso falar com esta palavra, não é? Quando os meus netos forem para a escola, aí eu vou ter tempo. Não. Porquê é que não podemos falar assim? Porque nenhum de nós pode saber o que vai acontecer no dia de amanhã. Ou melhor, nenhum de nós pode saber o que vai acontecer no dia de hoje. E por isso, as desculpas para nós adiarmos, para não fazermos o que Deus fala connosco, é um engano próprio. O tempo é uma dádiva de Deus. E nós sabemos isso. Se nós ficamos doentes, nós temos tempo. Se nós temos algo que nós gostamos, nós arranjamos tempo. Se algo apaixona o nosso coração, nós criamos tempo. Porquê? Porque o tempo, verdadeiramente, é uma oportunidade que Deus nos dá. E como liderança neste ano, nós temos procurado ir de encontro a dificuldades, a problemas, a oportunidades, para que juntos sejamos mais fortes, que é o lema do nosso ano. E ficamos muito contentes em ver o que Deus está a fazer através de pessoas que têm levantado e têm sonhado connosco. E pensado que verdadeiramente é tempo para Deus fazer através de nós alguma coisa. Deus está à espera que tu respondas à sua chamada para a tua vida, para viveres uma vida de obediência enquanto é tempo. O livro de Eclesiastes de Salomão diz: lembra-te do Senhor nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus. E digas: não tenho meus contentamento. Ou seja, antes que tu percas a memória, antes que fiques com Alzheimer, antes que deixes de ter energia, enquanto é tempo. Por isso é que Hebreus fala hoje: se ouvires a sua voz, não endurçais os vossos corações. Deus está a falar connosco e Ele espera que tu cries em tua vida um espaço, um tempo, que a Bíblia chama o Kairos, o tempo de Deus, o tempo de oportunidade. Porquê? Porque verdadeiramente Deus quer falar connosco. E Deus estava a falar com aquele povo. Aquele povo começou logo a dar desculpas, a dizer que não era tempo. Não era tempo para fazerem nada. E Deus então volta os olhos para as escolhas deles. E Deus fala com ele. E diz assim: acaso... E veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo para habitardes vós em casas apaineladas? Estamos a falar com painéis de cedro, que naquela altura era algo verdadeiramente luxuoso. Então, eles tiveram tempo para construir casas com painéis de cedro, mas não tiveram tempo para construir um lugar onde Deus pudesse viver. E depois ele diz assim: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Considerai os vossos caminhos. Ou seja, olha para as tuas escolhas. Pensa na forma como tu estás a usar
a tua vida. A forma como tu usas o teu tempo diz onde está o teu coração. Um pastor que nos tem avisado algumas vezes, ele diz assim: o que ganha a tua atenção, ganha-te a ti. Se tu queres saber o que é importante para a tua vida, é muito simples. Jesus dizia: onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Se tu quiseres fazer uma análise da tua vida e pensares, quando tu tens tempo livre, o que é que tu fazes com o teu tempo? Aí está o teu coração. Aí está verdadeiramente o que está a controlar a tua vida. E claro, que era o paralelo, ou um paralelo para nós hoje também. E quando Deus trouxe a palavra àquele povo, quando dizia: então vocês não têm tempo para construir a casa, mas têm tempo para construir as vossas casas, para construir de uma forma luxuosa e extravagante a vossa casa, mas não têm tempo para mim. Há pessoas também que dizem que não têm tempo. Não têm tempo para encontrarem Deus. Será que temos tempo para servir os nossos patrões, para exercer as nossas profissões, mas não temos tempo para servir a Deus? Será que temos tempo para fazer as nossas leituras, vermos os nossos programas de televisão preferidos, as nossas séries, mas não temos tempo para ouvir o que Deus tem para nós, na sua palavra? Será que temos recursos para comprar mais um brinquedo para a nossa casa, um bibelô, mas não temos tempo ou recursos para contribuir para o que Deus está a fazer neste mundo? Porque verdadeiramente é uma questão de coração. O tempo, e era isto que o profeta estava a falar com eles: olha para as vossas escolhas, vede como está a usar a vossa vida. Quando Deus é esquecido, o problema é que o trabalho fica sem lucro. E como Deus começa a falar, a palavra profética é trazida no versículo 6, diz assim: tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para vos fartardes, bebeis, mas não dá para vos saciardes, vestidos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário recebe para pô-lo num saco furado. Ou seja, o que acontece verdadeiramente era que era a altura do povo considerar. Ele diz assim no versículo 7, é muito interessante, diz: considerai o vosso passado. Precisavam de rever as suas prioridades e criar espaço na sua vida para Deus. Porque eu digo-vos uma coisa: se Deus existe, e nós sabemos que Ele existe, então é bom que nós tenhamos espaço na nossa vida para Deus. Agora, se Deus não existe, então podemos viver a nossa vida descansadinhos, achamos nós. Mas se Deus existe, e eu acredito que Ele existe, e há muitos sinais na história da sua existência, então é bom que nós criamos espaço em nossa vida. E era isso que basicamente o profeta Ageu estava a falar ao povo de Deus, ao povo de Israel naquela altura. Então ele estava basicamente a chamar a viver um tempo de mudança e de obediência. E Deus afirma que se eles obedecessem, Deus se alegraria deles e derramaria as bênçãos que ele estava basicamente a reter. Deus convoca, o profeta Ageu convoca o povo a mudar e a agir em obediência. Porquê? Porque Deus não é um Deus indiferente, desinteressado, insensível. Deus é um Deus que espera que um povo o ame. E Deus basicamente retém aqui o orvalho, diz aqui, mais à frente fala, aqui à frente ele diz assim: esperaste muito e eis que veio a ser pouco, e esse pouco quando trouxeste para casa, e eu como um sopro o dissipei. Estava a falar o que Deus fez por causa da desobediência do povo. Então o que percebemos claramente é que Deus está profundamente interessado em nos trazer de volta para Ele. Deus quer reconduzir as nossas vidas para o projeto original. E era aquilo que eu queria que nós parássemos um bocado. Qual é o projeto de Deus para o ser humano? Porquê é que tu e eu existimos? Claro que tivemos pais que nos puseram aqui na Terra. Mas qual é o propósito da nossa vida? E se calhar se voltarmos ao início da criação do mundo, nós percebemos o propósito de Deus. Quando Deus criou Adão e Eva, a palavra de Deus diz que Deus falava com Adão e Eva e Adão e Eva falavam com Deus.
Havia um relacionamento, havia uma intimidade, havia uma proximidade com Deus ímpar. E a palavra de Deus nos diz que Deus lhe disse a eles dominarem sobre a natureza. Deus lhe deu um propósito, cuidar da terra. E verdadeiramente Adão estava seguro em Deus. Eles não sabiam o que era necessidades. É estranho esta palavra. Eles não sabiam o que era uma necessidade. E também eles estavam profundamente seguros. Eles podiam fechar os olhos à noite e dormir descansados, sem pesadelos, sem stress, sem pastilhas, sem nada. Porque verdadeiramente eles estavam num relacionamento perfeito com Deus e um com o outro. E nós sabemos que quando Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que eles fizeram, o que é que foi que eles fizeram? Alguém se lembra o que aconteceu? Eles esconderam-se, como se nós pudéssemos esconder de Deus. Não é? Eles perderam realmente a consciência de Deus. Aqui vemos o seu entendimento obscurecido. Não é? E eles quiseram se esconder de Deus. E quando Deus falou com eles, a Bíblia nos conta que eles disseram que nós tivemos medo. Nós nos escondemos porque tivemos medo. Ou seja, Adão e Eva passaram a perceber o que é rejeição. E também, verdadeiramente, a palavra de Deus nos diz que Deus lhes disse que com o suor eles iriam trabalhar a terra. E eles perderam muito do seu propósito aqui na terra. E eles deixaram de ter uma relação com Deus pessoal. E esse foi o que aconteceu. Deus quer nos trazer a ti e a mim a este relacionamento original com Deus. E o que aconteceu? Quando Adão e Eva pecaram, eles tentaram substituir o que Deus tinha nos dado por outras coisas. Como é que nós, homens, procuramos ter segurança? Talvez através do dinheiro que nós temos. Como é que nós procuramos ter aceitação? Através dos nossos amigos, de sermos pessoas influentes, de sermos pessoas importantes, de termos relacionamentos estáveis. E tudo bem, está correto. Como é que nós procuramos ganhar propósito? Através, talvez, de um emprego. Nós não sabemos se vamos perdê-lo amanhã. Com o mundo em que vivemos, nunca sabemos o que vai acontecer no dia seguinte. Ou seja, se tu tens propósito nessas coisas, tens segurança nisso, a tua aceitação depende disso, verdadeiramente tens muitas razões para ter sentido inseguro. E basicamente este povo estava a procurar viver a sua vida assim, com pessoas bem educadas, mas longe de Deus. O que acontece é que depois de Deus falar com eles, vemos que houve uma resposta. E diz aqui, então Zorobabel, que era o governador, e Josué, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz de Deus e às palavras do profeta, as quais o Senhor, seu Deus, tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Ou seja, eles voltaram-se para Deus, eles humilharam-se, o povo temeu diante de Deus e eles obedeceram. Eles passaram a mudar a sua vida, eles passaram verdadeiramente, e é interessante porque em poucos lugares na Escritura encontramos o relato da obediência tão depressa. Normalmente havia uma palavra profética e depois aquela palavra esperava-se muitos anos até que o povo mudasse, mas aqui dá a entender claramente que eles mudaram naquela altura. Houve uma resposta imediata ao que Deus estava a falar com eles. Eu penso também que é isso que Deus quer de ti e de mim. Que nós também possamos responder a Deus de uma forma favorável e se Deus fala connosco, nós precisamos de responder a Ele. E o que acontece a seguir, e com este terceiro ponto eu quero terminar, é que Deus nos encoraja a fazer uma coisa única, que é abraçar as suas promessas. E é interessante que diz aqui, então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem de Deus, dizendo, eu sou convosco. No capítulo 2, versículo 4, diz assim, ora, pois, ser forte, Zorobabel, ser forte, Josué, e tu, todo o povo da terra, ser forte, e trabalhai, porque eu sou convosco. No versículo 5 diz que o meu Espírito habita no meio de vós. Aqui há claramente uma palavra de Deus. E no versículo 14 nos diz que Deus desperta o Espírito. O Espírito do governador, o Espírito do sacerdote e o Espírito do povo. Eu acho que este uso triplo do Espírito claramente revela que
As batalhas são ganhas no nível espiritual. E é isso que Deus espera também na tua e na minha vida. Deus quer estar contigo e quer verdadeiramente falar a cada um de nós. Quando eles vêm voltar-se para Deus, Deus os anima e faz uma promessa. A promessa de Deus é que Deus estaria com eles. Ele diz: eu sou convosco. E a segunda coisa que ele diz é que o meu Espírito habita no meio de vós. Ou seja, há uma promessa incrível de que Deus está connosco. Agora, aqui eu gostava que nós parássemos um pouco. O que significa que Deus está connosco? Sabe o que significa? Significa mais ou menos isto. Não sei quantos de vocês, quando eram miúdos, tiveram problemas com amigos mais velhos que vos queriam bater. Alguém? Alguém teve? Ok. Eu acho que isso é comum em todo lado, não é? E normalmente qual é a nossa arma de... Quando um amigo mais velho nos queria bater, o que é que nós dizemos? Vou chamar o meu pai, normalmente. Ou o meu pai, ou o meu irmão, ou o que estivesse mais perto. Nós recorríamos. Porquê que recorríamos? Porque acreditávamos que naquela presença de alguém com mais poder do que nós viria o livramento. Neste episódio é muito interessante. Quando Deus fala com o profeta e através do profeta fala com a nação, quando Deus promete que Ele está connosco, o que Ele está basicamente a dizer é que se Deus está contigo e comigo no meio dos desafios da nossa vida, então sempre que nós obedecemos a Ele e colocamos o seu reino e a sua vontade em primeiro lugar, então a sua presença vai fazer toda a diferença. Deus promete, quando tu e eu realmente caminhamos com Ele, Deus promete que vai estar connosco. Todos nós conhecemos, se calhar, aquele poema que fala das pegadas na areia, não é? É um clássico. E o clássico daquele poema das pegadas na areia, não é? Aquele episódio em que a pessoa olha para o chão e vê duas marcas, uma ao lado da outra, e de repente olha para o chão, naquela visão que ele tem, naquele sonho, e percebe que só existem umas pegadas de uma só pessoa. E claro, ela se apercebe que na história da sua vida, naqueles momentos mais difíceis, foi a altura em que ele estava sozinho. Ou melhor, que havia só umas pegadas no chão. E ele volta-se para Deus e queixa-se a Deus e diz: Deus, na altura mais difícil da minha vida, foi a altura em que tu me deixaste. E ele diz claramente, Deus te responde, diz assim: não, essa foi a altura em que eu peguei em ti. E o que tu vês lá são as marcas dos meus pés. É simplesmente um poema, mas diz uma verdade incrível, que Deus está connosco. Deus habita no meio de nós. Deus verdadeiramente quer ter este relacionamento contigo e comigo, em que nós podemos plenamente confiar nele, em que o medo não tem de comer a nossa alma. Uma passagem no livro de João que é muito interessante, que diz: nisto é perfeito o amor para convosco, falando do amor de Deus para connosco, para que no dia de juízo tenhamos confiança. Não temos que ter medo. Não temos que chegar perante Deus a saber, bem, o que é que vamos sair no tribunal de Deus. Será que aquilo vai dar para o certo ou para o errado? É como que às vezes quando vamos para o tribunal nunca sabemos. Às vezes pensamos que é melhor, depende do advogado que nós temos. Mas aqui também, nós não vamos agora ver, mas em 1 João diz que Jesus é o nosso advogado. Não podemos ter melhor advogado, mas aqui diz que nós podemos ter confiança, porque qual Ele é, nós também seremos neste mundo. E depois diz assim: no amor não há temor, não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor traz consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Basicamente, o que ele está a dizer é que se tu tens o amor de Deus em teu coração, tu não tens que ter medo. Não tens que ter medo porque Deus está contigo. E depois ele termina esta passagem dizendo: nós o amamos porque Deus escolheu amar-nos primeiro. Deus escolheu te amar primeiro. E a palavra de Deus fala disso claramente. Então, a promessa maior de Deus é a promessa do seu amor por ti. A promessa do seu amor por ti, que tu podes confiar que Ele vai estar contigo em todos os momentos da tua vida. Ele não te vai deixar. Tu podes lançar-te sobre Ele e confiar que Ele vai estar presente nos momentos mais difíceis da tua vida.
esta história é incrível. Sabem porquê? Porque verdadeiramente o povo abraça o desafio e decide reconstruir o templo. Agora, o templo que nós estamos a falar foi o templo que foi reconstruído, chamado o templo depois do cativeiro. Mas eles estavam a reconstruir um templo, que era o templo de Salomão. Nós soubermos um pouco de história, mesmo que não seja da Bíblia, nós sabemos que Salomão foi um homem sábio. Um homem sábio, cheio de poder e cheio de dinheiro. O templo de Salomão estava cheio de ouro. Então, o que acontece é que neste episódio havia um grupo de pessoas, quando eles vão consagrar aquele lugar, havia um grupo de pessoas que estava a chorar. Não estavam a chorar de alegria. Estavam a chorar de tristeza. Sabem porquê? Porque aqueles homens mais velhos tinham visto o templo de Salomão. Os mais novos estavam contentes. Porque foram obedientes, porque Deus os abençoou e porque o resultado estava ali. A bênção de Deus estava ali. Os mais velhos estavam-se a lamentar. E é neste episódio, é neste contexto, que o versículo 8 e o versículo 9 aparece. Quando Deus fala assim, minha é a prata e meu é o ouro. Nós usamos muitas vezes este versículo, mas muito fora do contexto. O que Deus está aqui a dizer, basicamente, é se eu quisesse colocar neste templo ouro e prata, eu queria colocar, mas não coloquei. Como coloquei no templo do Salomão. Não é importante. O que é importante, o que é que ele diz a seguir? Versículo 9, alguém pode ler? A glória... A grandeza do novo templo será maior que a do primeiro. A grandeza ou a glória do novo templo será maior que o primeiro. E isto era o que Deus estava a falar. Era que a glória de Deus não tem a ver com espaços físicos. A glória de Deus tem a ver com a manifestação de Deus. Naquele lugar, o Filho de Deus, Jesus Cristo, haveria de vir. 400 e tal anos depois, aquele mesmo templo, pregar e anunciar que a relação que o homem tinha com Deus pode voltar a ser novamente perfeita. A palavra de Deus diz que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de cima para baixo, mostrando que Deus tomou a iniciativa para se ligar de volta com o homem. Não haveria mais separação entre Deus e os homens. Os homens poderiam entrar na presença de Deus sempre que quisessem. Por isso é que a glória seria maior. Porque as promessas seriam maiores. Glória a Deus por isso. Então eu quero te encorajar nesta tarde a tu olhares para esta mensagem e pensares como é que isto pode ser para a minha vida. Bem, eu acho que tem muito a ver connosco. Primeiro, é uma chamada para tu usares o tempo de Deus. O tempo que Deus te dá na tua vida, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Alguém tem mais do que isto? Alguém tem menos? Podem pensar que tem menos, mas não tem. Tem rigorosamente as mesmas, porque senão andamos com relógios diferentes, não é? Ainda que às vezes pareça que por algumas pessoas estão sempre atrasadas. Mas pronto, isso é outra história. Mas há muita gente que às vezes não percebe, deixa o tempo passar, deixa os dias passar, deixa os momentos passar e sempre dão desculpas. Um dia mais para a frente, quando eu tiver mais tempo, quando passar este tempo, agora vem na altura das festas, o que ir é para a igreja na altura das festas, não? É melhor ir para as compras do shopping, não é? Bem. Ou seja, deixa de dar desculpas, deixa de desculpar, porque quando Deus fala contigo, se Deus está a pôr alguma coisa no teu coração, que tens que fazer, então é porque Deus está a falar contigo. E Deus nunca te vai pedir algo que tu não consigas fazer. Como nós pais, não é? Tenho 3 meninos bonitos, não é? De 20 e muitos anos. E sempre que eu escolhia qualquer coisa para eles fazer, eu sabia que eles podiam fazer, por isso é que eu os pedia. E Deus está a falar algo contigo e comigo, é porque Ele sabe o que nós podemos fazer. Então, esse é o tempo de Deus. Esse é o kairos de Deus, o tempo oportuno. E tu tens que abraçar. E depois precisas de olhar para a tua vida, para as tuas escolhas. Porquê? Porque as tuas escolhas de um dia fazem o teu caráter e o teu caráter vai ditar o teu destino. Às vezes pessoas pensam que se tiver um episódio na minha vida eu vou mudar com... Não, esquece. A tua vida é feita de escolhas importantes.
É assim que a vida é feita. Escolhas dia a dia. Quantos de vocês se lembram dos compromissos que fizeram no princípio do ano? Bem, não tenho que me mandar. Eu lembro do meu. Eu escrevo aqui no papel para não me esquecer. Passou um ano, gente. Certo? Passou um ano. E como é que está isso? Como é que está esse compromisso? Como é que está? Se calhar nós pensamos assim, bem, não consegui. Porquê? Possivelmente porque escolhemos mal. Sabem, um dos meus desafios todos os dias é ter o meu tempo a sós com Deus. Alguns pensam que o pastor da igreja, de certeza que não tem problemas espirituais, acorda bem disposto todas as manhãs, sempre a louvar a Deus e tal, e vai logo ler a Bíblia e orar, todo feliz. Esqueçam, não é assim, gente. Não é. Não é. Acordo com dor de cabeça muitas vezes, sem vontade de ler a Bíblia. Eu sou muito carnal. A minha carne ainda está aqui, não se foi embora. Eu ainda sou uma pessoa, não sou só um espírito, sou um carne também. E por isso, é verdade, eu tenho que fazer escolhas todos os dias, antes de começar a meter-me na papelada, a pensar em coisas, a decidir coisas, a estudar para mensagens. Preciso de alinhar o meu coração com Deus. Tenho de pôr isto em ordem com Deus. E um dos meus compromissos este ano foi de passar tempo de qualidade com algumas pessoas. E sabem, ao ver o ano passar, não consegui 100%, não senti. Foi talvez a meio. Olha para as tuas escolhas. E age em obediência ao que Deus pede para ti. Então um passo de fé e diz, Deus, com a tua graça, com a tua ajuda, com o teu poder, eu vou mudar a minha vida. Eu vou fazer novas escolhas na minha vida. Eu vou alinhar-me. E finalmente abraça as promessas de Deus. Não tens que fazer isto sozinho. Não é? Porque tu sabes, se tu acreditas, se tu olhares para ti e dizes assim, se eu fores fazer sozinho eu não vou conseguir. Se tu conheceres suficientemente a ti, não é? Agora, se tu sabes que Deus está contigo, se Ele é contigo, se o Espírito de Deus habita em ti, então o poder que está em ti é muito maior. E é por causa disso que eu acredito que o que acontece no final desta história, mesmo que o lugar fosse um lugar muito humilde, comparado com o templo de Salomão, a glória de Deus seria maior ali. E sabes o que é que eu te digo? É que também a nossa vida vai passar. Certo? Não. Eu costumo dizer que quem tem mais de 30 anos sabe o que é que eu estou a falar. Os outros não sabem ainda não descobriram. A nossa vida vai passando. Nós vamos... Quem se lembra da viragem do milénio? Foi ontem, não é? Parece que foi ontem que alguns de nós estávamos lá embaixo na Ribeira. Eu estava na Ribeira, não é? Eu acho que foi na Ribeira que eu passei. Na Ribeira a ver a viragem do milénio. Foi ontem, gente. Já foi 18 anos atrás. Sabes o que significa? Que daqui a 18 anos nós vamos pensar a mesma coisa do dia de hoje. E por isso é que é importante nós fazermos escolhas, uma após outra, fazemos escolhas e sabemos que Deus vai estar connosco. Por isso o meu convite para ti hoje é que abraçes o que Deus tem para ti. Não protelas, não procrastines, não deixes mais para a frente, não atires com a barriga para a frente uma decisão que tem que ser feita hoje. Mas toma a decisão que Deus te chama a tomar hoje. E sabe que Deus vai estar contigo. E esta é a maior certeza. Eu quero orar agora, vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nesta noite, nesta tarde, neste dia, Senhor, nós te damos graças porque Tu nos amas. A Tua palavra é tão clara acerca do Teu amor. A Tua palavra é tão clara, Senhor, sabendo que nada, como nós ouvimos logo no princípio desta tarde, nada, nem ninguém, nos pode afastar do Teu amor. Senhor, quão grande promessa que nós ouvimos. Nós às vezes escolhemos nos afastar de Ti. Nós às vezes escolhemos em liberdade, afastamos-nos do Teu projeto para nós. E Tu nos dás liberdade para isso. Tu deixas que isso aconteça. Mas o Teu amor vai atrás de nós, Senhor, como Tu foste atrás daquele povo e mandaste Ageu para dizer que era tempo. Era tempo para eles mudarem, era tempo para eles fazerem novas escolhas na sua vida, era tempo para eles poderem abraçar o que Deus tinha para eles.
Senhor, eu te louvo por este exemplo de obediência, Pai, que nesta tarde, cada um de nós que está aqui também possa ouvir a tua voz, possa obedecer, possa abraçar o que Deus tem para ele e possa dizer, hoje é o tempo em que eu tomo uma decisão para seguir Jesus, para torná-lo verdadeiramente o Senhor da minha vida. Hoje é o tempo em que eu decido verdadeiramente entregar-lhe a Ele a direção da minha vida e quero fazer o que Ele quer para mim. Espírito Santo de Deus, eu oro para que tu possas confirmar isto no coração de cada um de nós nesta tarde e que nós possamos abraçar, Senhor, a tua chamada para nós e possamos verdadeiramente, Senhor, acreditar que a tua glória se vai manifestar no nosso meio e nós vamos ver um Deus que vai agir, porque é o tempo em que Deus quer agir no nosso coração. Em nome de Jesus nós oramos juntos. Amém. Amém.